Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje não tá dando pra tirar a blusa, não. Hoje o frio tá... Jesus da misericórdia. Seguinte, meus irmãos. Vamos começar a meditar no livro de Efésios. Então, o modelinho que a gente está seguindo aqui é meditação de dia e de noite, fazendo pelo menos 2 leituras do livro completo, para a gente ter assim que a gente pode chamar de uma leitura exaustiva. Embora não seja exaustiva assim, porque acaba lendo um pouquinho menos. Mas para poder pegar alguns padrões de escrita, algumas coisas que a gente não percebe lendo uma vez só e principalmente lendo a semana inteira. Então, o projeto do nosso devocional é esse. E hoje eu quero compartilhar com vocês em Efésios capítulo 1, versículo 3. Antes de eu ler, eu gostaria muito de orar com você no nome de Jesus. Senhor, oro para que essa alegria, essa graça que o Senhor tem derramado sobre nós, manhã após manhã, dia após dia, alcance, Senhor, meus irmãos que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois. No nome de Jesus eu declaro vigor, declaro força e graça em nome de Jesus. Amém? Dito isto, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, uma das coisas que tem sido ensinada esses últimos tempos e tem sido esclarecido para nós é a respeito de entender a profundidade da frase de Jesus que disse está consumado, ou seja, está feito. De conseguir viver nesse caminho pronto do Senhor, porque quanto tempo a gente passa gastando, quanto que a gente se gasta buscando bênçãos do Senhor e virando e pedindo para Deus coisas que Ele já liberou. Às vezes a gente fica falando, Senhor, mas o Senhor não me responde, o Senhor não faz, mas Ele olha para a gente e fala, cara, eu já fiz, está consumado. E aí quando Paulo ele escreve isso a respeito das bênçãos, ele não só fala que a gente já foi abençoado, isso, né? Mostrando que está claro, que está completo, que está feito. Mas ele termina o versículo indicando o endereço, falando assim, nas regiões celestiais. Então, qual que é o convite do Senhor para nós, para poder viver essa vida de bênçãos? Entenda, bênção, irmão, não, pelo amor de Deus, irmão, não reduz a bênção de Deus só em dinheiro, só em ganhar bem, né? Por favor, não tenha uma mente tão pequena. A bênção do Senhor é muito além disso, cara, muito além disso. Então, o que ele fala? Nas regiões celestiais, dando um endereço, mostrando que quando a gente decide parar de viver uma vida carnal, uma vida terrena, com uma mentalidade terrena, e a gente começa a acessar as regiões celestiais, a gente começa a entender o que está escrito em Isaías, que agora não me lembro o capítulo, mas vai falar assim, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Ou seja, a gente está andando aqui, e a gente tem uma mania de fazer força para trazer Deus, para abençoar o que a gente está fazendo aqui. O Senhor abençoe esse projeto, o Senhor abençoe esse plano. Sendo que, se a gente fizesse ao contrário, falar, Senhor, me põe para viver o que o Senhor já planejou para mim. Me põe para ter o emprego que o Senhor já tem para mim. Me faz viver o casamento que o Senhor planejou para mim. Me dá o carro que o Senhor tem para mim, a moto, a paz. E a gente começa a acessar esse lugar do que Deus já fez para nós, porque a Bíblia fala que Ele preparou de antemão. Se a gente começa a se esforçar para se render, ao invés de querer dobrar a Deus, a gente começa a viver essas bênçãos do Senhor, acessar aqui em cima, que é deixando de ter uma vida carnal e começando a começar a ter uma vida espiritual. Então, quanto mais eu me dedico em ser espiritual, mais eu consigo desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim de antemão. Porque uma das coisas que eu tenho experimentado nesse tempo é que quando você decide viver a vontade de Deus, tudo que você precisa, Deus traz até você. É real quando a Bíblia fala que as bênçãos correrão, te perseguirão e te alcançarão. Entende? Então, se eu estou caminhando no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, tudo que eu preciso o Senhor vai trazer até mim. Isso não impede de eu... Entenda bem, não estou falando que vai te impedir de viver, às vezes, um tempo de tribulação, de escassez, de dor, não é isso. Mas o que eu preciso naquele tempo não vai me faltar. Entende? Porque onde o Senhor está não há falta de nada. Então, quando eu decido sair do caminho aqui, parar de querer fazer com que Deus abençoe o que eu quero, lembra daquele modelo de oração de Jesus? Seja feita a tua vontade. É quando, Senhor, o próprio Jesus ora, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ele está falando o quê? A respeito do que ele queria. Porém, seja feita a tua vontade. Então, Jesus falando aqui, todavia seja feita
a tua vontade. Então, quando a gente decide entrar nesse lugar, a gente começa a usufruir muito mais, com muito mais frequência, com muito mais intensidade daquilo que o Senhor já nos abençoou, porque está consumado. Cabe a nós a entrar dentro do que Deus tem para nós. Amém? Para a gente poder encerrar, tem uma das coisas que eu falei hoje nos stories, que é o seguinte: Jesus, ele sempre, antes de começar o dia, ele estava em oração. Ele estava em oração para quê? Ele fala que ele só fazia o que via o Pai fazendo, para poder caminhar no que o Pai estava caminhando. Então, tirar tempo de oração e até mesmo acordar cedinho para poder orar. Né? Não precisa acordar 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Você pode acordar às 4, 3:30. Pode acordar mais cedo, mano, não tem problema. Não tem problema nenhum, pode acordar mais cedo. Então, eu passar esse tempo em oração também faz com que o meu espírito se alinhe com o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus opera em vós tanto querer quanto efetuar. Então, Deus me alinha com o que Ele tem e me faz viver dentro do caminho abençoado dEle. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos permita viver esses caminhos abençoados e sobrenaturais de Jesus. Amém? Um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém.